irmãos, eu guardo em nome do Senhor. Estamos aqui com mais uma parte de alegria em Sua presença. Nós já sabemos que Deus está aqui. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor com esta canção. O louvor de número 385. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, Ele é Deus, Ele é Deus, é amor, é verdade, o poder.
me transformou. Quem foi? O amigo Jesus, o amigo Jesus. É Deus, é Deus, é amor, é verdade. Ó Deus, encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Neste momento, irmãos, vamos para a leitura da palavra. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Vamos ler o Salmo de número 146. Amém? Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores
ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem filho de homens, em que não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os escarnecedores encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém. Esse é o nosso Deus, a quem servimos. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Nós vamos continuar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, e desta feita nós vamos adorar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que Ele colocou à nossa disposição, porque Deus tem sido muito generoso para conosco. Deus tem sido muito amoroso, além das nossas expectativas, além daquilo que nós imaginamos. Deus tem sido presente em nosso viver. E amados, quando nós falamos em adorar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que nos pertence, aquilo que nós temos, porque nós somos acostumados durante muito tempo com rituais, né? Rituais. E dizimar e ofertar, tanto aqui como em qualquer outra igreja, até mesmo na igreja católica, é um ritual. É um ritual. Mas nós precisamos entender que isso, além de um ritual, além de uma prática religiosa, isso deve ser uma adoração da nossa vida para com Deus. E nós falamos isso, ficamos muito à vontade. Alguns pastores se ressentem em falar isso, porque por conta de alguns outros obreiros, né? Pelas ovelhas, como dizia o velho ditado, pelas abelhas de São Pedro, as de São Paulo paga. Então, há alguns líderes por aí que fazem disso, de dízimo e oferta na casa do Senhor, um carro-chefe, para se completar, para aumentar o tesouro da casa do Senhor. Essa não é a proposta. A primeira proposta é a gente se inclinar diante do Senhor em adoração e gratidão a Deus. Isso, quando nós dizimamos, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos agradecendo a Deus. E o segundo plano é para que haja mantimento na casa do Senhor. Não é para se fazer riqueza, não é para o pastor comprar um jatinho, não é para o pastor comprar um sítio, comprar um carro novo, não é para a igreja ter fazendas e mais fazendas, não, para a igreja ter o necessário para se manter. E aqui, graças a Deus, nós temos. Vocês têm energia, nós temos água, nós temos o santuário limpo, nós temos um obreiro, né? Definitivamente com vocês em tempo integral, e para isso, para a manutenção da casa do Senhor. É o segundo plano. A primeira proposta, quando nós vamos dizimar e ofertar, é adorar ao Senhor e expressar a nossa gratidão a Deus. Não podemos fazer disso
uma troca com Deus. Não, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque Deus é fiel e Deus vai me abençoar. Aí a gente vai lá para Malaquias, né? Porque ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medidas. O noite já derramou. Só o fato de nós não estarmos no mundo, só o fato de nós termos sido alcançados pelo braço da graça de Deus, isso é o derramamento do céu sobre a nossa vida. Nós precisamos, como disse, dizimar e ofertar com o propósito de expressar nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Aí, quando nós buscarmos o reino e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, nesta tarde, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, né, você vem até o gasofilácio enquanto o Ministério do Louvor entoa mais um hino.
a nossa irmã Dilma, que nos eleva a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Glória a Deus por mais uma canção. Estamos aqui nesta tarde, sabemos que não somos dignos do nome de Cristo, somos dignos do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém?
Graças ao Pai, pelo nome de Cristo, pelo nome que está acima de todo nome, Senhor, e o nome pelo qual podemos ser salvos, ó Deus. Nós só podemos impedir pecado por causa desse nome, nós só podemos te conhecer por causa desse nome. A tua palavra diz que todas as coisas foram feitas por causa desse nome, o nome de Jesus Cristo, por meio dele, Senhor. É por isso que aqui estamos, Senhor, como pecadores, sim, meu Deus, mas salvos e redimidos pela graça, Senhor. Que o Senhor possa fazer presente nesta noite. Fala no nosso coração, perdoa os nossos pecados, purificando, ó Deus, que a cada vez possamos ser mais santos, como a tua imagem aqui na terra. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aqui, você escreveu? Sim, ok. Ok, som. Ok, som. Ok, glória a Deus. Bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Israel. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o Deus de Israel. Santo é o seu nome. Amém. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Ok, som. Tá bom? Guardar o som? Vocês nem respondem, né? Tá tudo igual. Ah, Jesus. Meus amados, que alegria imensa nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor para a gente falar das coisas boas, das maravilhas do Senhor. Nós passamos uma semana inteira trabalhando e nós precisamos recarregar as nossas baterias. Nós precisamos recarregar as nossas baterias com a palavra de Deus. Certo que nós não podemos nos limitar apenas a ouvir a palavra do Senhor dominicalmente. Nós precisamos cultivar o hábito de ler esta palavra, de meditar nesta palavra todos os dias, assim como nós assim como nós sentimos a vontade de comer, não é nem a vontade, a necessidade de tomarmos o café da manhã, almoçar, jantar, lanchar, etc. A gente precisa também cultivar esse hábito de ler a palavra, ter fome pela palavra do Senhor. Amém? E adequar a nossa vida de tal forma que venhamos agradar ao Senhor, de tal forma que Deus venha se satisfazer com cada um de nós. Será que nós temos sido agradáveis a Deus? Eu vou descer um pouquinho aqui, eu volto, fiquem tranquilo. Aí a gente precisa lembrar que nós somos frutos. Diga, eu sou fruto. Agora pergunta do senhor, sim. Diga, que qualidade de fruto tem sido você? Em que cesto você está? Vai no livro do profeta Jeremias, no capítulo 24. Capítulo 24 de Jeremias. Quem achou dizia, eu sou de Deus. Quem não achou dizia, eu também sou. Aleluia.
Jeremias 24. Vamos sem pressa, amanhã não, amanhã não é feriado não, feriado foi segunda passada. Jeremias capítulo 24 diz assim, a partir do versículo 1: Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, muito maus, que não se podiam comer de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? Eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a eles, a esta terra, e edificá-los-eis, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra. Possa ser, Deus, que ela venha com dureza, ela queira, Senhor, nos bater, mas nós estamos dispostos a ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, que tu nos trate, ó Deus, como se fôssemos do cesto dos bons frutos. Nós queremos, Senhor, modelar, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender mais de ti, nós queremos entrar, Senhor, na dimensão do teu Espírito, para gozar do teu beneplácito, para gozar das tuas benesses, para, Senhor, estar no meio daqueles que desfrutarão, que chamar-te-ão de meu Senhor, e tu chamarás de meu povo. Pai, nós queremos somos o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos estar no cesto adequado, como frutos apetecíveis, como frutos bem vistos, não apenas para aqueles que estão ao nosso redor, mas sobretudo para ti, Senhor, que és o Senhor da figueira. Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se houvesse tempo suficiente, nós estamos com um tempo limitado, nós teríamos aqui no mínimo uns 40 minutos a 1 hora de muita chibatada.
Mas nós vamos extrair lições, pequenas lições, ou aliás, grandes lições, que são preciosas para o nosso viver. Essa foi uma visão que Deus trouxe ao profeta Jeremias, se reportando a um castigo, a punição que seria dada ao povo rebelde, aqueles que estavam envolvidos na idolatria, na rebelião, fazendo tudo ao seu bel prazer, sem observar as suas ordenanças divinas. E assim, amados, nós precisamos entender, assim como o povo de outrora, assim como o povo de Deus do passado, o seu povo de Deus permanece, o seu povo permanece o mesmo hoje, com as mesmas inclinações, alguns buscando aprimoramento, alguns buscando um burilamento, alguns buscando uma forma de se tornarem frutos bem vistos aos olhos de Deus e da própria sociedade. Mas em contrapartida, nós temos não apenas o ímpio, o incrédulo, mas o povo de Deus que se chama pelo seu nome em rebeldia, em pecado e ferindo a santidade de Deus. Pois bem, Deus mostrou a Jeremias e fez essa ilustração belíssima, essa visão espetacular dos 2 cestos de figos. Nós precisamos lembrar que o figo é uma fruta culturalmente, uma fruta muito apreciada, sobretudo na cultura judaica. Isso desde os primórdios. Era um fruto muito observado, era um fruto muito bom. Talvez se Deus fosse falar, dar uma visão hoje para qualquer um de vocês aqui dos profetas, talvez fosse um cesto de manga, ou fosse um cesto de morango, maçã, pera. Mas o fruto da época, que era muito conhecido, fazia parte da cultura judaica, e ele tem um significado tão profundo que, se nós dermos uma volta ao passado, lá em Gênesis, nós vamos encontrar a figueira naquele lugar do Jardim do Éden, porque a Bíblia diz que ali, quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus chegou, eles estavam nus, e Deus fez uma roupa para eles com quê? Folha de quê? Da figueira. Então, essa foi a visão que Deus mostrou, que estava castigando o seu povo pela rebeldia, pela contumácia, porque o povo tinha se dispersado, o povo não estava querendo mais nada com ele. Será que está muito diferente hoje? Está não, amados. Está não. Lamentavelmente, ninguém está querendo mais nada com Deus. O povo está vivendo socialmente, o povo está vivendo religiosidade, o povo está vivendo uma religião de aparência. O povo não tem buscado, não tem se inclinado com profundidade para buscar o seu Deus. Então, na Escritura Sagrada nós encontramos muitos fatos históricos marcantes. Um dos mais importantes é exatamente o que chamamos de exílio babilônico. O exílio babilônico, isso mesmo que nós chamamos de exílio babilônico, acontecido no ano 587 a.C. Esse evento importante na história bíblica foi a deportação em massa dos judeus do reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, o reino do norte de Israel já havia desaparecido, irmãos. Então, o povo de Deus, em razão de estar pecando deliberadamente contra o Senhor, Deus
levantou, usou. Deus usou, eu até anotei aqui. Deus usou a Babilônia como agente de julgamento para a casa de Israel. O povo foi transportado, o povo saiu do seu conforto. Imagine aí, nos dias atuais, se nós estivéssemos aqui, de repente, viesse um outro país aí, vamos pensar na China. A China viesse aqui, olha, todo mundo de esperança, vai agora lá para Conceição, na Paraíba, todo mundo para lá de esperança, não quero nenhum esperança aqui. Que tortura, irmãos. Para mim não, eu não teria dificuldade, embora quero muito, gosto muito, quero muito bem a esperança, eu não teria tanta dificuldade, né? Mas muitos nascidos e criados aqui sofreriam, distante da terra, distante dos seus costumes, do seu clima. Então foi isso que aconteceu. Deus usou a Babilônia e o povo de Deus esteve debaixo da tirania dos babilônicos, porque havia se rebelado contra o Senhor. E amados, eles sofreram tanto, o castigo foi grande, tanto para os que foram deportados, como para os que ficaram. Agora, observe um detalhe interessante. Você sabe que Deus comparou os que foram levados cativos, Deus comparou com o quê? Com o cesto dos frutos bons. Ora, dá para entender esse negócio de Deus? Se eu estou lá no meio dos frutos bons, eu é que vou ser deportado, vou sair da minha terra, e a raça ruim vai ficar no conforto da terra. Dá para entender isso? E Deus diz aqui no texto que nós lemos, deixa eu ver se eu localizo o versículo. Eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Deus estava enviando os exilados, que era para o bem deles. De que forma? Não sei, talvez eles tivessem que aprender alguma coisa. Diante do sofrimento, precisavam ser ainda burilados, trabalhados no caráter, em sua vida. E sabe de uma coisa? Sabe quem foi no meio dessa leva de cativos? Imagina aí, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens notáveis, cidadãos ilustres das cidades de Judá, foram levados cativos. Imagine o que Daniel deve ter pensado. Um jovem que já buscava a presença do Senhor, de mais Deus, essa raça ruim vai ficar aqui, esse povo que não te busca, esse povo que afronta a tua santidade, é que vai ficar aqui em casa, e nós é que nós vamos ser deportados. Mas Deus estava fazendo isso, como diz aqui no texto, para o seu bem. É por isso, como nós dizíamos pela manhã, né? As aflições da vida, nem sempre as aflições da vida. Ela marcando pressão, não é assim. Nem sempre as aflições da vida são para nos trazer prejuízos. Possam ser que essas aflições momentaneamente nos tragam alguns prejuízos, até mesmo de forma material. Mas, no fim de tudo, Deus quer sempre nos ensinar alguma coisa. Até porque Ele está no controle. Porque Ele diz que castiga e repreenda aqueles a quem ama. Então, o povo foi levado. O povo que simbolizava, que representava o cesto dos bons filhos, esses foram deportados. Estes saíram do conforto da terra e foram lançados no meio dos caldeus, na Babilônia. E amados, o próprio salmista, ele relata a angústia desse povo nos seus versos, né? Ele diz que às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ele diz, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções. Mas como é que nós íamos cantar se nós estávamos aprisionados, nós estávamos presos? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Queridos,
Aí Deus usou 2 cestas de frutas para ilustrar sua mensagem. Uma cesta de figos perfeitos, maduros e prontos para comer. O outro cesto tem figos ruins que não podiam ser consumidos. Note que Deus mostra que, assim como os figos, o seu povo está dividido em 2 grupos. Deus está falando para o seu povo. Assim como aqueles cestos, hoje, nos dias odiernos, nos dias atuais, o seu povo está dividido em 2 grandes grupos. O grupo dos frutos apetecíveis, o grupo dos frutos que enchem a visão e o paladar, e os frutos bichados, raquíticos, podres. Assim é como está o povo nos dias atuais. Por isso que não são poucas as mensagens clamando para que haja conserto diante do Senhor, para que nós venhamos a nos consertar na presença do Senhor, para que a gente venha modelar o nosso caráter, para que a gente venha andar no prumo do Senhor, para que a gente se torne a imagem real de Cristo Jesus nesta terra dos viventes, que a gente possa ser uma carta lida onde quer que passemos, todos possam ver, olhar e dizer que somos santos homens de Deus e santas mulheres do Senhor. Do contrário, nós estaremos na cesta de frutos podres, frutos que de tão ruins não se podem comer. Alguém tem podido aproveitar alguma coisa de você? É você e Deus. Apesar da idolatria e da infidelidade da liderança política e religiosa, ainda há um grande grupo do seu povo retratado como figos muito bons. Figos muito bons. O outro grupo seguiu o modo mais fácil de vida e, através da infidelidade, tornou-se totalmente e completamente corrompido. Estou animado porque Deus mostra que existem fiéis, mesmo em épocas de corrupção. Mesmo em época de corrupção social, de corrupção religiosa, ele sempre tem um povo que é fiel. Essa semana eu vi nas redes sociais, tem um país aí que eles cultuam a Deus tomando cachaça. E dançando. Eu digo, ora, no meio do povo de Deus, já tem gente pintando e bordando, imagina com um tolé cheio de cana. Só a graça de Deus. Mas a mensagem deve ter sido decepcionante para as pessoas boas, enquanto aqueles retratados pelos figos ruins ficariam na terra, como eu disse há poucos instantes. Os que foram retratados como os figos ruins, os figos podres, estes ficaram na terra, em casa, na sua própria casa, não tiveram problema com mudança, nada. Mas os bons, o povo retratado como figos bons, próprios para serem degustados, esses foram levados no cativeiro. Porque Deus tem sempre alguma coisa a nos ensinar. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes nós dizemos, somos inclinados a dizer, eu faria isso, porque eu acho que isso é acertado, isso é o mais correto. É na sua visão. Na visão de Deus, pode não ser. Pode ser diferente. Quantas vezes nós estamos querendo fazer alguma coisa que achamos que é coerente, que deve ser realizado daquela forma, é mais prático, é bom para todos. Às vezes é bom para todos, é mais prático, mas não é bom para Deus, e não sendo bom para Deus, obviamente não é bom para nós, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Eu só posso imaginar o quão difícil deve ter sido aceitar esta mensagem.
Como poderia a destruição da sua terra natal e a sua cidade e ser levado para o cativeiro por pagãos e cruéis, ser para o seu próprio bem? Como é que eles iam entender isso? Deus estava dizendo que estava levando que era para o próprio bem deles. Então nós precisamos aprender que muitas vezes nós enveredamos por situações que parecem más, no entanto, é o que Deus precisa, é a oportunidade que Deus está querendo para tratar o nosso coração. Tudo se resume como vemos as coisas, nossa perspectiva sobre apenas os poucos dias que temos nesta terra. A perspectiva de Deus é muito mais ampla. Ele havia dito aos primeiros israelitas, por meio de Moisés, que seria o resultado se a nação fosse infiel e seguisse a outros deuses e práticas pagãs. As previsões em Deuteronômio são simples. O tempo finalmente tinha chegado. Chegou o tempo de acertar contas com Deus. Não se enganem. Logo, logo chegará o tempo em que nós vamos acertar os nossos ponteiros com Deus. E lá não adianta dizer que, não, Deus, tu sabes, eu estava todo domingo na tua casa, eu não perdi um culto da quarta, toda a escola bíblica eu estava lá, Senhor, sem falar que eu era dizimista fiel, ofertante, sem falar que eu ajudei fulano, ciclano e beltrano. Deus, tu sabes do meu compromisso. Deus sabe de tudo que você fez, do que você realizou, do que você é capaz de realizar, dos seus talentos, da sua inteligência, mas Deus sabe, sobretudo, do nosso coração. Deus sabe, sobretudo, do nosso coração. E é Ele que precisa ser tratado. Porque senão, irmãos, não pense que chegar lá e dizer, Deus, sabe de quem eu era ovelha? Diga aí, dê um chute, Deus, de quem eu era ovelha? Do pastor Marcos. Eu disse, grande coisa. Aquela vazia, que eu não conheço. Não adianta dizer, mostrar a carteira da igreja, dizer eu sou de uma igreja de renome, né? Os batistas são renomados, até porque não é pelo fato de ser melhor do que ninguém. É a história, né? Batistas, presbiterianos, congregacionais, assembleanos, as primeiras congregações, né, instituídas em nosso país. Então, não adianta dizer, não, eu sou a minha denominação é uma denominação de renome no país. Isso não tem nenhum peso para Deus. Se o seu coração não for renomado para o Senhor. E o que é um coração renomado? É um coração quebrantado, é um coração compungido, é um coração contrito, é um coração puro, é um coração sincero, é um coração perdoador, é um coração amoroso. Isto sim é o que pesa diante de Deus. Então, queridos, vai chegar o tempo de nós acertarmos contas com Deus. Aí nós precisamos ver a partir de então em que cesto nós estamos. Observe um ponto muito importante: o povo de Deus deveria permanecer na terra do seu cativeiro, até que a terra agrícola gozasse seus sábados para cumprir os 70 anos. 70 anos eles ficaram no cativeiro. Mas aí, nesses 70 anos, apareceu um cidadão chamado Zedequias, que Nabucodonosor deixou ele para ser uma espécie de governante em Judá. Mas ele achou que era o cara, ele achou que eram os furinhos da bolacha creme-crack. Aí disse, não, eu vou me rebelar, vou trazer meus irmãos de volta. E se rebelou. Ele não lembrou-se que estava debaixo de uma palavra profética. Ele se esqueceu que tudo aquilo que estava acontecendo era um mandado divinal, era por ordem de Deus. Nós não podemos contrariar aquilo que Deus estabeleceu. Me lembrei de uma irmã, doutora Pautira, minha amiga, colega advogada, e uma irmã em Cristo. Eu gostava muito de Pautira, era muito na nossa casa, e a gente ia na casa dela.
Vez por outra ela trazia um visitante, um convidado, um pastor amigo, e fazia aqueles almoços, né? Muito chique lá, e eu estava lá no meio. Aí, uma vez, tinha uma pessoa que estava passando um problema sério. Eu digo, bora. Eu disse, Paulinha, vamos ajudar fulano. Ela pegou assim no meu braço e disse, doutor, é só te marcar, doutor, não vá mexer onde Deus está tratando. Fique quieto. Aí eu entendi. Trazendo para aqui Zedequias, o governante deixado por Nabucodonosor, primeiro ele já teve uma insubordinação contra Deus, porque o cativeiro era um propósito de Deus. Aí ele queria tirar os seus irmãos de lá. Depois ele se rebelou contra a autoridade civil que estava sobre ele, que era o rei Nabucodonosor. E aí pereceu. Teve os seus filhos mortos diante dele e foi levado cativo. Então, nós precisamos entender que existe uma palavra profética e nós precisamos estar debaixo desta palavra profética, compreendendo sobretudo que precisamos modelar a nossa vida, o nosso caráter para tratar com Deus, para sermos os frutos que Deus espera que sejamos. Frutos que sejam próprios para serem degustados, comidos. E já que nós falamos dessa expressão, frutos a serem degustados, aí é quando as pessoas começarem a se alimentar de nós, da palavra que sai dos nossos lábios, as pessoas começarem a se alimentar da oração que sai do nosso coração, da nossa intercessão. Aí nós somos frutos tão bons, que tão bons são próprios para serem comidos, degustados. Você tem alimentado alguém? Você tem sido fruto próprio para serem degustados? Ou nós estamos no outro cesto? Já todo molenga, a manga está banida, né? Ela está mole, está banida. Aí dá aquele azeitonezinho e tem muito crente em manga banida por aí. E a gente precisa cuidar enquanto é tempo, porque a nossa grande oportunidade é que Deus nos dá tempo para que a gente possa se reconciliar. Queridos, mas esse capítulo também tem uma boa notícia. Todos nós precisamos de uma boa notícia para o dia de hoje. Nos versículos 5 e 7, Deus expressa seu grande plano para os bons filhos, que evitar os julgamentos. Ele promete trazê-los de volta, restaurá-los e lhes dar um novo coração, para que possam conhecê-lo melhor. Ele promete que será o seu Deus, e com o novo coração, eles se voltariam para ele como nunca antes. Veja que coisa linda, né? Deus sempre abrindo um leque de oportunidades para que haja conserto no meio do seu povo e a gente se volte para o Senhor. A gente volte a tratá-lo como Abba, Pai, Paizinho, meu papai. E ele possa dizer, meu filho, meu filhote. Fiz igual a Valdomiro agora, foi. Pois é. Então, amados, isso é o que nós precisamos, compromisso total. Olhos apenas para Ele. Precisamos de um coração que esteja verdadeiramente convertido do poder destrutivo do pecado. E aí, onde entra a figura expressiva, marcante, maciça, amorosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A pessoa de Jesus, através do Espírito que disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a gente possa ser tratado pelo Espírito do Senhor. E que nós possamos dizer, nesta noite a nossa oração seja, Senhor, que eu esteja no cesto de figo
tempos bons. Por favor, me dê um novo coração, completamente dedicado a Ti. Deus está chamando a atenção do seu povo. Nós temos passado os dias difíceis, dias de turbulências, e olha que outros dias maus ainda virão. Não pensem que passou essa pandemia, quando passar isso aí está tudo a mil maravilha. Tá não. Doravante, nós não teremos nada de bom a contemplar nessa terra dos viventes. Porque, segundo nós vemos através da própria Bíblia, nós já enveredamos pela reta final. Nós estamos na reta final. Já já as trombetas do Senhor começam a tocar. E virão calamidades e mais calamidades, coisas terríveis acontecerão. Eu sempre disse, já disse aqui à igreja e volto a repetir. O nosso entendimento é de que nós não passaremos pela grande tribulação. Eu creio, este é o meu ponto de vista. Nós não enfrentaremos a grande tribulação, mas que ainda enfrentaremos uma grande perseguição. Isto é verdade. Vamos enfrentar uma grande perseguição. E isso não é coisa de no futuro não, pastor. Já nós estaremos debaixo de uma grande perseguição. Deixa chegar essa vacina do Covid-19 para tu ver. Você ser obrigado a tomar a vacina sob pena de não receber seu salário, sob pena de não poder viajar, se locomover para lugar nenhum, se não tiver a carteirinha de vacina do Covid. E eu não sei nem que tipo de vacina, o que é que eles estão fazendo para injetar dentro de nós. Porque o homem está sondando formas de dominar o mundo, de dominar as pessoas, de nos fazer robôs. Eu já disse, repito aqui para vocês, que todo mundo saiba, eu, Marcos Dias Novo, não tomarei nenhuma vacina. Eu não tomarei nenhuma vacina. O que é isso, pastor? O senhor é um xiita? Que coisa é essa? Não, eu não tomo por convicções e porque sinto de Deus isso. Sei lá o que é que esses caras estão apontando, estão querendo fazer. Então nós precisamos, queridos, estar atentos aos dias maus que estão para chegar. Por isso nós precisamos nos acertar a cada dia com Deus. Acertar o nosso relógio com Deus. Porque ainda que venhamos a sofrer momentaneamente, alguns repuxos nesta terra dos viventes, mas, como diz Deus no seu texto, será para o nosso bem. Deus quer tratar o nosso viver. Independente de como estejamos, Deus vai permitir situações para que a gente fique da forma que Ele espera, que Ele deseja que sejamos, que estejamos. Amém? Que Deus nos abençoe. Um minuto ainda? Não terminou. Agora eu estou assim, o pastor aí, controlado por esse cara aí. Essa menina aí. A minha chefe agora. Você precisava ver de manhã, não. Eu esqueci de sentar na cadeira e começou louvando a louvando. Rapaz, o negócio começou. Aí vim para aqui agora, já que ele disse, vai ficar sentado não, então me defenda. Mas uma bênção, né? A Jéssica é uma bênção na nossa vida. E eu estou por aqui, né, com alegria no coração de estar somando com eles. Mas eu disse a ela que aqui eu estou debaixo da autoridade dela como ministra do louvor, né? Não obstante ser um pastor, mas estou debaixo da autoridade dela. Às vezes eu nem quero brincar aqui, fazer uma gracinha, ela bota o olhão desse tamanho aqui, meu Deus.
Mas, queridos, esta semana nós vamos ter o nosso culto de ensino da palavra, oração e ensino da palavra, quarta-feira. Terça-feira à tarde nós teremos o culto de oração às 15 horas, com o irmão Pedro Rodrigues, né? Diácono, ele estará ministrando culto de oração, a bênção do Senhor. E quarta-feira teremos oração e ensino da palavra, que nós estamos estudando as lições da revista da Escola Bíblica, né? E na sexta-feira haverá reunião das mulheres cristãs em ação. No sábado, o culto dos jovens, creio que será online, isso. E no domingo teremos o culto de celebração às 9h30 e o culto de celebração às 15 horas. O pastor estará viajando quinta-feira. Quinta-feira eu vou a Guarabira, devo pernoitar lá, porque o Marcos Filho está trabalhando na quinta e na sexta. Aí à tardinha da sexta nós vamos para João Pessoa, porque no sábado eu estarei ministrando a celebração do casamento da sobrinha de Marlene, minha sobrinha afim também, né? Aí vai ficar inviável para mim vir de João Pessoa para aqui. Aí eu falei com o diácono Manuel Porto para ele trazer uma palavra. Disse: pastor, está certo, agora me deixe à vontade assim, porque de repente eu posso viajar também. Aí não se preocupe, não, tem o professor e seminarista lá dentro dele, fique tranquilo, nem se preocupe. Ele é uma bênção. Então, está aí depois eu vou ver com ele, ligar para ele, se ele disser: não, eu vou ministrar. Ele: qual o seu horário? Qual horário você quer? Provavelmente é pela manhã o dele, né? Aí eu ligo para Laurentina e combino direitinho, eles estarão ministrando a palavra. Vou repetir o que eu disse pela manhã aqui. O pastor não vai estar aqui domingo, mas vai ter uma pessoa muito importante aqui. Deus. Né? Então, a mesma palavra que eu dou, o diácono Manuel Porto dá, o seminarista Laurentina dá, e qualquer um de vocês que for escalado, com certeza Deus falará através da boca de vocês. Né? Então, creio que esses eram os avisos. E tem mais alguma coisa? Bom, então, nós que fazemos a primeira igreja batista está. Hein? Sim, tem aniversário esta semana? Tem não? Tem não. Vai ter esta semana. Acho Zacarias, Eduardo, Wesley, isso. Aí para a semana, não esqueça não. Vai acabar bem. E se eu souber que fizeram um bolo aqui, aí eu vou dar brava, Irmãos, a primeira igreja batista se alegra imensamente pela presença de vocês. Assim como o coração de Deus está alegre, nós também ficamos alegres com a presença de vocês. Tenham todos uma semana maravilhosa, extremamente abençoada, e que vocês possam ter a oportunidade de serem degustados pelas pessoas que estão ao lado de vocês, através de vocês ouvirem uma palavra da parte do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Olha aí, Maria. Senhor Deus, muito obrigado, porque tu tens estado conosco e nós temos o privilégio de te adorar, de glorificar o teu nome, de te ter graças, porque tu tens sido, Senhor, verdadeiramente a fonte de toda nós. E nós nos alegramos pela tua palavra ministrada aos nossos lares. Nós nos alegramos pelas escolas, a nossa aqui, e nós também nos alegramos, Senhor. Os vez em quando você
Que o amor de Deus, a graça restauradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todo o seu povo espalhado na face da terra, de maneira especial com os que estão aqui agora, para todos sempre. A igreja diz: amém. Graça e paz, um beijo no coração.